Vamos direto para a nossa redação, ao vivo com a Rafaela Soares. A Rafa está aqui e ela vai trazer detalhes a respeito das autoridades que, pelo jeito, também se pronunciaram nas redes sociais. E os clubes de futebol, onde o Zagallo passou também. E os que ele não passou, né, Rafa? Boa tarde para você. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Neila. Todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral desse sábado. Um balanço geral triste, mas também histórico, porque a gente vai relembrar aí alguns feitos incríveis do Zagallo. Conforme você disse, clubes brasileiros e até clubes fora do país estão relembrando aí essa trajetória e fazendo suas homenagens. Um dos primeiros clubes que postou ali a homenagem nas redes sociais foi o Botafogo, clube esse que Zagallo fez história dentro e fora de campo. O Glorioso disse que Zagallo é uma fonte de inspiração para as futuras gerações. E para a gente ter noção da grandiosidade de Zagallo, ele conseguiu um feito que poucos jogadores conseguem. Ele conseguiu ser ídolo também de uma torcida rival, dessa vez do Flamengo. O rubro-negro carioca escreveu que Zagallo é um pioneiro e um recordista e também lamenta a morte aí do nosso velho Lobo. Ainda lá no Rio de Janeiro, o Fluminense falou que a gente perde hoje uma das grandes lendas do futebol. A gente vai agora lá para a capital paulista, o São Paulo Futebol Clube, que é um clube ali que a gente sabe que tem uma identificação muito forte com a seleção brasileira, inclusive com o Tele Santana. Ele fala que o nosso futebol foi transformado com o Zagallo, seja ele atleta, treinador, seja ele tá ali disputando como atleta, treinador e dirigente. Uma das homenagens mais legais que a gente viu foi do Santos, lá da Baixada Santista, que publicou uma foto de Zagallo com o Rei Pelé e disse que ele espera Zagallo com os braços abertos. Pelé, a gente perdeu ele recentemente, um dos grandes ídolos do futebol também, né? Muito legal essa homenagem e a gente vê essa foto, muitas gerações. Eu, inclusive, não pude ver Zagallo jogando e em 1994 eu também estava nascendo, né? Eu nasci pouco depois ali da Copa do Mundo e 98, que foi talvez uma das grandes tragédias, entre aspas, do futebol. Eu era muito pequena para lembrar. Então essas fotos fazem com que a gente conheça um pouco mais da história desse esporte que a gente gosta tanto, né? A gente também teve homenagens do Vasco da Gama, do Corinthians e também do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. As autoridades também do país começaram a prestar essas homenagens. O presidente Lula descreveu Zagallo como corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso. O Manuel até comentou aí dessa superstição que ele tinha com o número 13. Ele também descreveu Zagallo como um exemplo de brasileiro que não desiste nunca. O ministro do Esporte, André Fufuca, também agradeceu pela contribuição em mudar a história do nosso país e por ajudar a transformar o Brasil no país do futebol. O Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, também disse que o legado de Zagallo não pode ser medido apenas por números e reconheceu aí a grandiosidade dos feitos que Zagallo fez, né? O único tetracampeão mundial. A gente sabe que essa repercussão ela se estendeu por todo o planeta, né? O Manchester City, que é atual campeão do Mundial de Clubes da FIFA, também postou uma homenagem e a gente sabe que a gente começa a perceber a grandiosidade desses ídolos, infelizmente, quando eles partem, né? Mas Zagallo recebeu diversas homenagens enquanto estava vivo. A gente sabe que o Museu da Seleção Brasileira, lá no Rio de Janeiro, tem uma estátua. Ele compareceu à inauguração dessa estátua. E para parafrasear um pouco Zagallo Eterno também tem 13 letras. Eu volto com você e a gente presta aqui toda a solidariedade para amigos, familiares e para a população do Brasil, né? Hoje a gente perde um grande ídolo, mas a gente sabe que o único tetracampeão mundial é brasileiro. Tá certo, Rafa Soares, obrigada, viu? A Rafa trouxe um dos principais destaques do R7 hoje, o nosso portal de notícias, que está sempre muito ligado no que está acontecendo, reúne informações de jornalistas de todo o Brasil. Eu vou pedir para colocar o QR Code aí do R7, porque se você quiser entrar no nosso portal de notícias, você pode apontar a câmera para aí, e você já fica ligado, acompanha todas as informações sobre o Zagallo, mas a gente ainda tem informação sobre o Zagallo aqui, tem material especial para a gente aqui, né, Manuel?
Antes da gente encerrar, vamos exibir uma reportagem especial que a Record fez, né, homenageando o Zagallo. O Zagallo que foi uma das estrelas mais vitoriosas do futebol brasileiro. O Zagallo é a única pessoa a estar presente em 4 títulos de Copa do Mundo. Ele esteve presente em 1958 e em 1962, isso como jogador. E em 1970, como treinador de futebol, sendo tetracampeão. E tricampeão, na verdade, em 70, né? E em 1994, como coordenador técnico. Neila, vou pedir para você, para a gente sentar um pouquinho aqui. Bora. Vamos sentar um pouquinho aqui, porque agora a gente vai nos emocionar com o que vem por aí. O Ari Peixoto, ele fez uma reportagem muito especial e a gente vai ver agora na tela da Maior, na tela da Record. Mário Jorge Lobo Zagallo, talvez o alagoano mais carioca que já existiu. Uma lenda que se confunde com os anos mais gloriosos do futebol brasileiro. Onde estavam a seleção e as conquistas memoráveis, lá também estava o velho Lobo. Sonhador, otimista e, sobretudo, apaixonado pelo verde e amarelo, como ele gostava de se referir à seleção. O verde e amarelo vai brilhar de novo. Vocês podem ter certeza disso. Como não dizer que Zagallo foi um predestinado? Pisou pela primeira vez no Maracanã na final da Copa de 50, não com chuteiras, mas com coturnos, fazendo a segurança como militar da Polícia do Exército. Assistiu de perto a derrota da seleção brasileira diante do Uruguai. Em 1958, na Suécia, já como jogador, ajudou a tornar vencedor um time de gênios que tinha Garrincha, Didi e Pelé. Na final, contra os donos da casa, fez o 4º gol, na goleada por 5-2. No país de reis e rainhas, a seleção deixou claro de quem era a coroa do futebol mundial. Para mim, a primeira Copa do Mundo foi de grande importância porque ninguém acreditava no Brasil. Ele criou uma função tática no futebol que não existia, aquele homem que voltava para ajudar, o terceiro homem, que foi consolidado na Copa de 62. O bimundial no Chile em 62 consagrou o ponta-esquerda, apelidado de Formiguinha, que parecia estar em todos os setores do campo, e mostrou que era possível um atacante cumprir funções defensivas e, ao mesmo tempo, ser letal na área adversária. Em 1970, já atuando fora das 4 linhas, o velho Lobo se reinventou, virou um maestro de uma orquestra de craques que jogavam o futebol arte por música. Para muita gente, a seleção do Tri, no México, é considerada a melhor de todos os tempos e tinha o mais jovem treinador no comando. Com apenas 39 anos, Zagallo, que assumiu no lugar de João Saldanha, teve o mérito de encontrar soluções para reunir os grandes craques de uma geração privilegiada. Com o Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, todos camisas 10 em seus times, ele chegou a uma síntese de habilidade e competitividade. E para realçar o futebol encantado da seleção canarinho sob a liderança de Zagallo, pela primeira vez uma Copa foi transmitida em cores. Mas o DNA de Zagallo também apareceu em derrotas doloridas da seleção. Em 1974, na Copa da Alemanha, agarrado às próprias ideias, teria subestimado a Holanda. E a seleção foi eliminada na semifinal pelo carrossel da Laranja Mecânica, comandado por Johan Cruyff. « 24 anos depois, a França de Zidane levou o velho Lobo a um novo nocaute. E mesmo com Ronaldo Fenômeno ao seu lado, Zagallo teve que engolir o melhor futebol da Copa de 98. Zagallo chorou, se desesperou, consolou, incentivou e vibrou. É um cara que jogou, foi um grande jogador e disputou várias Copas do Mundo. Então era um cara que incentivava bastante na hora da preleção, dentro de campo. Mas 4 anos antes, a emoção e o carisma de Zagallo tinham inspirado outra geração. O time de 94 nem de longe lembrava o de 70.
Mas ao lado do amigo Parreira, o velho Lobo, como coordenador técnico, soube abrir os caminhos para o Tetra e fazer o Brasil festejar um título depois de 24 anos. E dar a ele, Zagallo, o 4º título mundial das Copas FIFA em 3 funções diferentes. É história, hein? Que lindo, meu hein? Deus, meu que Deus. lindo. A trajetória desse homem, Demais, gente. demais. Ó, daqui a pouquinho tem mais informações, viu, gente? Sobre o Zagallo, sobre o velório, sobre o sepultamento. Já já a gente vai trazer mais novidades aqui dentro do Balanço Geral. Neiloca, obrigado, viu, querida? Me despeço de você aqui, agradeço a honra da gente fazer esse balanço especial de sábado, contando a história do Zagallo juntinhos. E eu espero que na próxima oportunidade seja um esporte diferente, bem alegre, Sim. pra gente pular e brincar aqui. Mais tá bom? animado, né? Tá bom, obrigada, Bom programa. amigo. Tchau. Bom descanso pra você.